Muito bom dia, feliz melhor dia da nossa vida. Eu espero que você esteja bem, ótimo. Espero que você esteja com seu coração aberto para receber luz, a luz que vem do trono de Deus, a luz que vem do céu, a luz que é o próprio Deus. Pessoal, essa manhã Deus ele me acordou com uma mensagem muito preciosa que é sobre a ampla liberdade que Ele nos dá. Quando a gente busca Ele, quando a gente coloca Ele como nosso refúgio, como a nossa fortaleza, quando a gente tem consistência, sabe? Disciplina em buscá-lo, em permanecer com Ele, em desenvolver o nosso relacionamento, a nossa amizade, ouvir Ele, converter os nossos caminhos, converter o nosso coração, amá-lo sobre todas as coisas. Amá-lo sobre todas as coisas, confiar nele em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em obedecer os mandamentos dele, obedecer a guiança dele, obedecer. Ontem eu escutei uma frase muito preciosa que fala que a obediência tardia também é desobediência. Essa frase mexeu muito comigo, porque muitas vezes o nosso medo, aquilo que não vem de Deus, né? Porque Deus ele nos deu um espírito de coragem, de ousadia, para a gente ser forte, corajoso e agir, fazer aquilo que Ele nos ensina, aquilo que Ele nos guia a fazer, nos conduz a fazer. Então, muitas vezes, o medo, por exemplo, pode te impedir de ser obediente. Ontem ou anteontem a gente postou aí o primeiro vídeo de sabedoria e eu lembro de ter falado assim, comece a se perguntar, por quê? Por que eu estou resistindo a esse conhecimento? Por que eu estou impedindo que essa semente, esse conhecimento se desenvolva, ou seja, que ele seja colocado em prática? Porque é isso que Deus quer para a nossa vida, que a gente coloque o conhecimento em prática, a gente seja praticante da palavra e não só ouvinte da palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas a verdade é que Deus nos chama não só para ouvir. O ouvir é só um começo, buscar Ele é o começo, é o princípio, temer o Senhor é o princípio da sabedoria. Então, a sabedoria é algo que Deus, Ele é. Deus é a sabedoria, Deus obtém a sabedoria, Deus é dele, a sabedoria é Ele. Pertence a Deus a sabedoria. E antes de Deus criar esse mundo, criar essa terra, criar você, sonhar com você, com a sua vida, Deus ele já obtinha, ele já era, ele já tinha, já fazia parte dele a sabedoria. Então Deus, ele colocou em nós também a sabedoria. E a sabedoria é o saber fazer. É saber o que fazer, é ter o bom sensor, que vai nos guiar pelo caminho, pela verdade, que vai nos levar à vida. Porque a verdade, pessoal, vamos lá, vamos abrir o nosso coração aqui para a verdade. Qual que é a verdade? A verdade é que Deus é um Pai bom, maravilhoso, que ama, que sonhou com a sua vida. Eu quero que você abra o seu coração para ouvir isso que eu tenho para te dizer. Deus, Ele sonhou com a sua vida. Imagina o Criador de todas as coisas fechar os olhos, imaginar você, imaginar cada detalhe de você, imaginar o propósito da sua existência, como você agiria, quem você seria, quais seriam suas características, a sua unicidade, quem só você é, qual seria a sua causa, para que você veria esse mundo nesse tempo? Com qual povo você falaria? Com quais pessoas? Qual caminho você viveria? Qual seria a sua única história? Imagina Deus, um Pai maravilhoso, bom, que desenha você como um personagem, como um desenhista, não, como é que fala, pessoal, a palavra? Um roteirista. Ele pensa naquele personagem. Ele cria aquele personagem, ele pensa em cada característica daquele personagem, quais elementos aquele personagem tem, quais elementos únicos, quais os ingredientes ele coloca ali, como é a história desse personagem, o que ele vai passar, o que ele vai aprender, o que ele vai escolher em tal momento. Ele desenha, olha, em tal momento essa pessoa ela vai despertar, em tal momento essa pessoa ela vai ter entendimento de toda a história dela. Em tal momento, essa pessoa ela vai ter tanto entendimento, tanto discernimento, tanto bom sensor, que ela vai poder se levantar
e ser um instrumento nessa terra de luz, ser vida, sabe? Estender a mão para as pessoas, ser a minha imagem semelhante a mim. Ser a minha imagem e semelhança. Deus te desenhou para ser imagem e semelhança dele. Deus te desenhou para governar sobre todas as coisas, sobre todas as esferas, sobre todas as áreas da sua vida. Espírito, alma e corpo, todas as áreas da sua vida. Seus relacionamentos, na sua casa, na sua empresa, nas suas finanças, na sua saúde. Em tudo, em todo tempo, em qualquer lugar que você for, porque Ele está com você. Ele te desenhou para ser um com Ele, para ter relacionamento com Ele, para ser amigo dele, para ser filho amado, filha amada. O seu lugar ninguém pode ocupar, o seu lugar de caminhar com Ele, de se relacionar com Ele, de conhecer Ele, de ouvir Ele, só você pode ocupar, só você pode se levantar e enxergar a sua história de uma maneira diferente, ressignificar a sua história. Só você pode fazer essa escolha de entender, olha, eu vivi tal dor, eu vivi tal processo, eu tive tal bloqueio, tal desafio na minha vida e eu, com Deus, superei, cresci, aprendi, sabe? Me libertei dessa treva, me libertei desse mal, me libertei desse caminho, dessa prisão, dessa ilusão, dessa mentira. Deus me libertou. E porque Ele me libertou, hoje eu posso me levantar e comunicar isso, gerar clareza para outras pessoas, para que outras pessoas também sejam livres, para que outras pessoas também aprendam o que eu já aprendi, vivam o que eu já vivi ou estou vivendo agora, de bênção, porque Deus, quando Ele nos criou, Ele já gerou para nós todas as bênçãos, Ele já nos colocou uma posição correta de imagem e semelhança, numa posição correta de governante, numa posição correta de frutificar, de ser fértil, frutificar e multiplicar. Deus, Ele nos desenhou para viver uma vida em abundância, para servir vidas. Ele nos desenhou, Ele sonhou com a nossa vida para que a gente seja frutífero, para que a gente gere mais vida, mais luz, para que a gente aponte para Jesus, para que a gente comunique Jesus, para que a gente demonstre como é o Filho perfeito de Deus. Adivinha só quem sabe fazer isso? Quem tem essa sabedoria? Sim, Jesus. Jesus tem essa sabedoria. Ele sabe ser o Filho perfeito. Ele sabe como... quem é o Filho perfeito? Quem é o protótipo? Como é ser o Filho perfeito? Como é ouvir a Deus? Como é servir o Pai? Como é obedecer o Pai? Como é estar sempre em unidade com o Pai, sempre falar aquilo que ouve do Pai, fazer aquilo que vê o Pai fazendo? Quem é essa pessoa que contém essa sabedoria, esse saber fazer? É Jesus. Então é com Ele, é andando com Ele, é buscando Ele que nós também vamos aprender a saber fazer. Vamos ler hoje Provérbios 8. Inclusive, pessoal, hoje era pra gente ler o 7, não o 8. Porém, eu fui pro 8, sem querer, mas acredito que nada é por acaso. Então hoje nós vamos para Provérbios 8, amanhã vamos voltar e ler o 7, combinado? Vamos ler juntos aqui. A gente vai ler Provérbios 8, e Provérbios 8, o título é O Chamado da Sabedoria. O que é um chamado? Chamado imagina, ontem até coloquei um filme aqui em casa e não terminei de assistir, vou terminar de assistir hoje, que se chamava O Chamado de Deus, se eu não me engano. E Deus, ele chama, né? Ele verdadeiramente chama, Ele me chamou, Ele tá te chamando. E Ele se coloca em lugares, e a gente vai ler aqui quais são esses lugares onde Ele nos chama. E chamar, o chamado é como uma ligação. Imagina, seu telefone tá tocando, trim, 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 gostou do efeito sonoro? Trim, 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 e você pode atender ou não. Digamos que você decide atender, ou melhor, você tem vontade de atender, você vai lá e fala, eu quero atender, eu tô com vontade, olha, tá tocando, eu quero atender, e você vai lá e atende. E quando você atende, você pode continuar nessa ligação, você pode continuar ligado, você pode continuar nesse chamado, ou você pode simplesmente desligar esse chamado. Você pode desligar essa ligação.
Você pode porque você é livre. Deus te desenhou livre. E te desenhou livre também para andar com Ele. Sabe, hoje Deus, Ele tá dizendo para mim, para você, não despreze, não me despreze. Não despreze o meu chamado, o chamado da sabedoria. Não despreze o meu conhecimento. Busque de todo o seu coração. Porque eu tenho algo muito bom para você, melhor do que você já viveu, melhor do que você já conheceu, melhor do que você pode imaginar. Uma ampla liberdade onde você vai poder entender que você é um ser totalmente livre para escolher o melhor. E o melhor é estar no lugar que Deus desenhou para você, de unidade com Ele, de ser amado por Ele, porque Ele tem prazer na sua vida, porque Ele quer te conduzir, porque Ele quer ser seu amigo, porque Ele quer te dar a mão, porque Ele quer te livrar de todo o mal, te livrar de todos os inimigos, sabe? Hoje, Deus, Ele me acordou com essa palavra, né, de ampla liberdade. Ele falou, olha, você pode escolher o melhor. E eu percebi, uau, eu ainda tenho tanta limitação dentro de mim que o melhor que eu penso pra mim ainda é muito pequenininho perto do que Ele fala que tem pra mim. E ainda que Ele fale coisas pra mim, ainda é muito pequenininho do tamanho, do desenho dele, do projeto dele pra minha vida, pra sua vida. Então a gente precisa continuar avançando ligado nesse chamado, nessa ligação, entende? Pra gente ir prosperando, porque esse é o caminho e esse é o plano dele, prosperidade, crescimento. Prosperar é crescer, esse é o natural quando a gente não desliga. Esse é o natural, esse é o normal, continuar crescendo, quando a gente aceita esse chamado de crescer, esse chamado de mudar. Muitas vezes esse chamado ele pode vir em forma de desafios. E se vier em forma de desafios, não despreze o desafio, porque o desafio ele é um chamado para o seu crescimento, para o seu ir para o próximo nível, entende? Então, sempre entenda, eu lembro de uma vez que eu gravei um Reels falando sobre isso, mas eu nem postei esse Reels, que falava assim: sorria quando você encontrar um obstáculo e agradeça, porque obstáculo é igual a hora da libertação. Deus falou isso comigo quando eu estava lendo um texto do povo que era escravo no Egito e estava encontrando um obstáculo que era o mar, era os inimigos vindo atrás. Eles estavam encurralados e tinha o mar e tinha os inimigos atrás querendo matar e eles precisavam sair daquele lugar. E no lugar deles confiarem em Deus, deles terem, ficado naquele chamado de confiança, e confiando em Deus, e acreditando em Deus, e crendo que Deus é o Deus do impossível, que Ele pode fazer todas as coisas, que mesmo que pareça impossível pra gente, aos nossos olhos, Ele é maior do que as nossas limitações. Ele é maior do que aquilo que a gente pode pensar, sonhar, imaginar, sabe? A gente é limitado. Mas a gente pode confiar nele. A gente pode confiar que eu não sei, mas ele sabe. Eu não tenho força, mas ele tem. Eu não sei fazer coisas impossíveis, mas ele é o Deus do impossível. Eu posso fazer as coisas naturais. Eu posso fazer as coisas que cabem a mim, as coisas possíveis. Mas ele pode fazer as coisas impossíveis. Então, se eu continuar nesse chamado e continuar confiando, em qualquer momento eu posso olhar para um obstáculo, como aquele povo tinha aquele obstáculo, no lugar de murmurar, no lugar de reclamar e de usar a minha imaginação de forma negativa, onde eu vou ficar só pensando, meu Deus, acabou, vou morrer, já era, só tem problema, só vejo dificuldade, nossa, tô sozinho, Deus me abandonou, vou morrer no deserto, ai, acabou pra mim, não, eu começo a usar a minha imaginação de forma positiva, Deus é por mim, Deus é comigo, Deus me ama, eu sou filha amada, Deus desenhou uma história pra mim, Ele já me livrou da morte, Ele já me livrou do mal, eu tô sentada com Ele nas regiões celestiais, eu venço, eu sou mais do que vencedora, eu sou mais do que vitoriosa em todas as coisas, porque Jesus já venceu todas as coisas. E eu estou vencendo com Ele de glória em glória. Se aparentemente não é uma vitória, eu estou aprendendo, eu estou crescendo, eu estou vivendo um desafio, eu estou sendo chamada para ir para um próximo nível, não murmurar, não reclamar. E confiar, fazer assim com as mãozinhas, sabe?
Ai, que delícia! Que delícia! Um probleminha, um desafio, uhul, um obstáculo. Isso significa que é hora de me libertar. De me libertar de algo que eu não vejo, de algo que eu não sei, de algo que é mentira, de algo que é pequeno, que não é o plano, não é o sonho de Deus para minha vida. Entende? Então avance nisso, avance nesse chamado, avance nessa busca, avance nesse desejo, nesse amor pelo Senhor, de ouvir Ele, de se relacionar com Ele. Vamos lá. Avance, inclusive, se lembrando sempre que o plano dele é de paz e prosperidade, que você viva uma vida realmente abundante. Deus, Ele te chama para viver uma vida realmente abundante. Abundante é cheia, onde nada falta, onde existe plenitude, onde existe vida, onde existe luz, onde existe transbordo, sabe? Onde existe satisfação, onde existe se sentir amado, se sentir protegido, se sentir em paz mesmo no desafio, sentir em paz mesmo no momento onde tem um obstáculo. Deus se chama para sentir paz, se unir com a paz que Ele é, porque você pode confiar nele, mesmo quando você está vivendo um obstáculo, mesmo quando você tem desafios, mesmo quando você está saindo da sua zona de conforto. A gente resiste muito, né, a sair dessa zona de conforto, porque é ir para a batalha, né? É sair realmente do lugar conhecido, num lugar onde eu já conheço, e ir para um novo nível, um novo lugar. Eu realmente tenho que aprender coisas novas, passar por coisas novas, viver em novidade de vida, viver desafios, aprender coisas novas, crescer. Então, a gente precisa decidir crescer, a gente precisa decidir continuar nesse chamado, continuar nessa conexão, continuar, permanecer, mas não permanecer no mesmo lugar, permanecer avançando, permanecer se movimentando, porque Deus se movimenta, Deus não fica parado no mesmo lugar, Deus se movimenta. Deus te fez para crescer, para prosperar. Nesse momento de desafio, de obstáculo, você tem essa oportunidade, crescer e prosperar. Vamos lá, vamos ler Provérbios 8, o chamado da sabedoria. A sabedoria está clamando, o discernimento está erguendo a voz nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, a sabedoria se coloca. Ao lado das portas, na entrada da cidade, nas portas adentro. Ela clama em alta voz. A vocês, homens, eu clamo, a todos eu levanto a minha voz. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Deus, Ele está falando pra gente onde Ele está. Primeiro Ele está falando assim, ó. Adquira prudência. Vocês inexperientes adquiram prudência, vocês tolos adquiram bom senso. Então, o que é a prudência? A primeira coisa que a gente vai falar aqui hoje. O que é adquirir prudência? O que é obter prudência? O que é prudência? Prudência é uma previsão. Prudência é uma previsão que vai me livrar das armadilhas. Certo? Então Deus, Ele está falando assim, ó, vamos buscar essa previsão, vamos nos antever, porque vai chegar momentos de desafios, vai chegar momento de crescimento, vai chegar momento onde eu vou te chamar para o novo, e você precisa ter uma previsão, você precisa de uma preparação, você precisa de um treinamento, onde você vai estar minimamente preparado. Ou não vai estar, mas Ele vai estar com você, onde você já treinou estar com Ele, onde você tem essa sensibilidade, você já adquiriu um bom sensor de compreender, discernir entre o que é certo e errado, o bem e o mal, onde Ele está, onde Ele não está, como a gente já tem falado nos outros vídeos. Então, galera, vamos entender que a prudência, ela é uma virtude, né? E quem que é o inexperiente? É aquele que não tem experiência. Então você não tem experiência em quê? Comece a se perguntar.
Afinal de contas, o maior propósito desse Provérbios aqui é falar, olha, não rejeite o Senhor, não rejeite o Senhor que está clamando, dizendo, vem aqui me ouvir, vem aqui se relacionar comigo. Então, no que você é experiente? Você é inexperiente em se relacionar com o Senhor, em buscar o Senhor, em ter relacionamento com o Senhor? Você é inexperiente no quê? Porque isso pode ser aplicado em todas as áreas da sua vida, em todas as esferas da sua vida. Você é inexperiente em discernir com quem andar, com quem se relacionar, com quem fazer alianças, com quem não fazer alianças. Você é inexperiente em quais ambientes frequentar, quais lugares estar, em quais lugares não estar. Você é inexperiente em como crescer, como adquirir X conhecimento. Você é inexperiente em, por exemplo, ganhar dinheiro. Você é inexperiente em falar em público. Você é inexperiente em, enfim, nós somos inexperientes em muitas coisas, né? E a gente precisa ter, então, esse bom sensor. No que eu sou inexperiente? Porque o Senhor está falando, ó, você é inexperiente, então bora buscar aqui como é que fala a palavra? Essa virtude. Bora buscar essa virtude da prudência, que é uma antevisão, é uma previsão, é um prever. Prever o quê? As armadilhas, né? Então o Senhor, Ele vai me prever, Ele vai me fazer entender. Olha, isso aqui vem de mim, isso aqui não vem de mim. Isso aqui é meu, isso aqui não é meu. Isso é pra você, isso não é pra você. Isso aqui é simples no final das contas. Isso aqui é vida em abundância? Isso aqui é ampla liberdade? Você tá pensando com ampla liberdade? Você tá amarrado com algum medo? Você tá preso em algum medo, com alguma limitação? Isso não vem de mim. Ai, perdão. Você entende que o Senhor, Ele tá contigo para as mínimas coisas, para todas as coisas. Sabe? E Ele vai te dando esses direcionamentos e compreendendo. Você precisa compreender que você não precisa ter medo de fazer escolhas, que você precisa fazer escolhas. E você vai viver erros no seu caminho. Você vai errar, sim. E os seus erros, eles vão ser grandes oportunidades para você aprender, mas não que seja uma desculpa. Errar não pode ser uma desculpa, né? Existe uma música que fala assim: e para com essa história de dizer que errar é um caminho para aprender. Para com essa história de dizer que errar é um caminho para aprender, porque o Senhor está chamando a gente para adquirir prudência, para a gente adquirir bom senso, sabe? Ele está disponível para isso, é isso que Ele quer. Por quê? Porque Ele tem um plano muito melhor do que o seu para você. Se você, que tem uma palavra que fala, né? Você é pai e mãe, você sabe dar coisas boas para o seu filho, ainda mais Deus, que é pura luz, que é pura bondade, que é puro amor, que desenhou você, que desejou você, desejou a sua vida, que tem um plano para a sua vida. Ele deseja realmente o melhor para você. Eu tô achando que esse negócio tá se mexendo aqui, não tenho certeza, mas beleza. Então, galera, Deus, ele fala isso pra gente. Não seja desleixado, não se distraia, não. Não seja desleixado, tenha zelo nesse nosso relacionamento, no relacionamento com o Senhor. Não se distraia com aquilo que te afasta do Senhor. Também ontem eu li um texto pequeno no Instagram de um menino dizendo assim: nem tudo que me distrai do Senhor, que me afasta do Senhor, é pecado. Entende? Então não é só o pecado que vai me distrair e me afastar do Senhor. Às vezes são coisas do nosso dia a dia. Coisas da terra, do mundo, que vão te seduzir ou que vão fazer você gastar o seu tempo e que vão fazer você contar uma historinha e você acreditar ou você fingir que você acredita que é justificável você não estar passando tempo com Deus, conhecendo mais Deus, ouvindo mais Ele, para que você tenha a sabedoria dEle, para que você adquira a sabedoria dEle, a antevisão, que vai te livrar de armadilhas que não vêm dele, que não vão gerar um futuro de paz e um futuro de prosperidade, um futuro de crescimento, um futuro de frutificação, um futuro de multiplicação da vida dele. Entende? Então a gente precisa entender que
Deus, ele tá chamando a gente para não dar o nosso poder da liberdade que a gente tem, que ele nos deu, para outras pessoas escolherem no nosso lugar, porque ou você governa ou você é governado. Se você não está governando, se você não está fazendo escolhas, alguém está. Alguém está. O mundo está. O padrão do mundo está. O sistema está. Alguém está escolhendo por você. Quando você não está buscando em Deus, quando você não está buscando a sabedoria de Deus, quando você não está temendo o Senhor, quando você não está amando o Senhor, se dedicando ao Senhor, ouvindo o Senhor, confiando no Senhor, obedecendo o Senhor, você está se alienando, dando o seu poder de escolher para alguém. Se Deus não está reinando em todos os seus caminhos, se Ele não é o Senhor de todos os seus caminhos, se Ele não está no centro realmente da sua vida, se Ele não é o primeiro, se Ele não está num lugar onde a vitória dele, entende? Tem uma palavra que fala assim, vamos lá, fala assim, olha, se eu não me engano foi Isaías. Isaías teve uma visão, e a visão de Isaías foi no trono, no alto trono, no mais alto céu, e Deus estava cercado dos seus anjos dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor do universo, e toda a terra está cheia da sua glória. A glória de Deus é a vitória de Deus. A vitória de Deus acontece quando Ele nos liberta das coisas desse mundo, quando Ele nos liberta das trevas, quando Ele nos liberta dos padrões do mundo, quando Ele nos liberta das coisas desse mundo e coloca a nossa mente, o nosso coração nas coisas dEle, nas coisas do céu, no propósito dEle, no propósito do céu, quando a gente está se relacionando com Ele, quando a gente está louvando Ele, quando a gente está apreciando Ele, quando a gente está conhecendo com Ele, quando a gente está se relacionando com Ele, ou quando a gente está transbordando Ele, aquilo que Ele nos deu aqui nessa terra. Quando a gente está longe disso, quando a gente está distraído disso, quando a gente está dando o nosso poder para outras coisas, a gente não está dando a glória para Ele, a vitória para Ele. Então Deus, Ele, junto com a prudência, junto com a sabedoria, junto com esse bom sensor, está o poder de Deus. O poder de Deus no nosso coração, o poder de Deus em nós, o poder de Deus de nos libertar das escravidões, dos medos, das mentiras, da escassez, das limitações. O poder de Deus de vencer através de nós, porque Ele fez Ele fez os seus filhos para serem mais do que vencedores, para serem vitoriosos, porque Ele já colocou a gente como vencedor antes da gente viver as experiências, certo? Então, olha só o que fala. A sabedoria está clamando em uma voz muito alta. Aonde? Aonde que ela está clamando? Ela está implorando insistentemente. Aonde? Aonde? Nos lugares altos. Então, a sabedoria, Deus, Ele se posiciona em lugares e nós precisamos ir para esse lugar também para a gente enxergar, ver, encontrar com Ele. Então a sabedoria, ela não está em qualquer lugar, ela está nos lugares altos, ela está junto ao caminho, ou seja, ela está junto com Jesus, porque Jesus é o caminho. A sabedoria, ela está nos cruzamentos. Pensa num cruzamento aqui, sentido literal, físico. Um cruzamento, onde você tem ali várias opções, você tem ali vários caminhos como opção. A sabedoria está nesse lugar, onde você vai ter, se você adquiriu essa antevisão, que vai te livrar das armadilhas, se você adquiriu esse bom sensor, então Deus, Ele vai poder te libertar e te guiar no caminho que Ele desenhou para você. E não no caminho da sua escassez, não no caminho do seu medo, não no caminho da sua ignorância, do seu desconhecimento. Entende? A sabedoria se posiciona ao lado das portas. Para que serve uma porta? Uma porta serve para você abrir, uma porta serve para você fechar, para você trancar, para você destrancar. O que mais? É isso. A sabedoria, Deus se coloca na entrada da cidade, no início. Então, a verdade, né, é que Deus, Ele fala que a sabedoria é o
princípio. O princípio da sabedoria é o temor. Então, ele está te chamando para temer ele, para amar ele, para buscar ele. E assim você vai adquirir a prudência. Assim você vai adquirir o bom sensor. Assim você vai se posicionar nos lugares certos, nos lugares altos, nos lugares de cruzamento, nos lugares ao lado das portas. Ele vai estar com você nos inícios. Se você entrega no início, se você se entrega no início, se você entrega primeiro para ele todas as coisas, todos os seus planos, então ele te honra, sabe? Então existe sempre uma recompensa. Ele fala assim, a você que é tolo, o que é tolo? Tolo é aquele que gosta de expor os seus próprios pensamentos. Tolo é aquele que se inclina para o mal. Tolo é aquele que é orgulhoso, que não teme a Deus, que não aprende com seus erros e continua fazendo as mesmas tolices até se destruir. Então, basicamente, o tolo é aquele que não está guardando o seu coração. O tolo é aquele que não está guardando a sua boca. O tolo é aquele que não é humilde perante o Senhor. Então, Deus ele fala assim, você que é tolo, vem aqui adquirir o bom sensor. Vem aqui parar de ficar expondo os seus próprios pensamentos e vem aqui ouvir os meus pensamentos. Para de ficar guardando no seu coração maldades, dores, traumas. Libera o perdão, guarda o seu coração. Se libera desses maus dentro de você, daquilo que é mal dentro de você, se libera, porque eu tenho algo novo para a sua vida, eu tenho algo lindo para a sua vida, eu tenho um plano maravilhoso de crescimento, de paz, de abundância, de transbordo para a sua vida, onde você vai ser a luz, o sal dessa terra, onde você vai ter um povo, todo governante, ele governa um certo povo, um povo específico. Então, Deus ele vai te dar o discernimento que a sua história, aquilo tudo que você viveu, aquilo tudo que você passou, ele vai ressignificar, como a gente disse aqui já, e ele com você, ele vai te ensinar a transbordar esses livramentos, a transbordar essa luz que ele te trouxe, a transbordar esse perdão que ele te deu, a transbordar essa paz que ele te dá, a transbordar essa sabedoria que ele te dá, essa virtude da prudência, do bom sensor. Ele vai te ensinar a ser essa luz, a ser essa imagem e semelhança dele aqui. Se ele te libertou da escassez, da mentira, se ele te libertou da pobreza, ele vai te ensinar a transbordar a riqueza, a produtividade. Se ele te libertou desse lugar onde você saiu desse estado original, ele vai te ensinar a voltar para o caminho da pureza e transbordar isso. E por aí vai. A gente precisa olhar para a nossa história e entender que a nossa história tem muito poder. Deus, ele desenhou a nossa história, ele tem amor pela nossa história, ele tem amor, prazer pela nossa vida. A gente precisa se levantar, olhar para tudo que dói e não se contentar, não aceitar, não tolerar nada quebrado, nada fora do lugar. Nada quebrado, nada fora do lugar, nada pela metade. Nada, Deus tem vida em abundância, aquilo que está errado, se levante e entenda, fui eu que permiti continuar plantando essas sementes que muitas vezes eu nem me dei conta que eu estava plantando, eu nem me dei conta que eu continuei plantando, que de repente nem partiu de mim, nem começou comigo, nem começou com a minha história. Muitas vezes é algo que você está trazendo de histórias de outras pessoas, algumas sementes, algumas plantações que não vêm de Deus, que não é para sua vida, que não é do desenho de Deus. E Deus ele pode te libertar de tudo isso, de toda mentira, de toda escassez, de toda ilusão, de todo pecado, de todo mal, de toda treva e te transportar para o reino dele. Então, galera, Deus, ele fala que... Vamos continuar a leitura aqui, ó. Deus, ele fala assim, ouça, porque eu tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios, eles falam o que é
certo. A minha boca fala a verdade, pois a maldade me causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma das minhas palavras é distorcida ou é perversa. Para quem tem discernimento, todas as minhas palavras são claras, são retas para quem tem conhecimento. Então a gente precisa buscar o conhecimento e o discernimento para a gente ter essa retidão e essa clareza. Essa clareza e essa retidão a gente precisa buscar. Então ele está chamando a gente para buscar. Porque se a gente buscar, a gente vai andar reto, a gente vai andar com ele no caminho. A gente vai ter clareza das decisões, qual porta entrar, o que começar, o que não começar, o que encerrar, o que decidir, para onde ir. A gente vai ter clareza de como subir com ele. Porque é isso que ele fala nesse texto de Jeremias, se eu não me engano, deixa eu encontrar aqui. Não, perdão, 2 Samuel 22, 20. Das alturas ele estendeu a mão e me segurou e me tirou das águas profundas. Ele me deu ampla liberdade, me livrou porque me quer bem. Isso aqui é Davi cantando quando o Senhor livrou ele das mãos de Saul e de todos os seus inimigos. Deus, ele tem livramento para nós, ele tem uma ampla liberdade para a gente. Todos os nossos inimigos, ele faz um banquete perante todos os nossos inimigos, ele nos livra de todo o mal. Se a gente caminhar com ele, se a gente permanecer caminhando, permanecer buscando, a gente encontra ele em todos os nossos caminhos, a gente conhece de novo os novos caminhos com ele. Ele faz novas todas as coisas, ele nos livra totalmente. O Senhor me respondeu, me deu ampla liberdade. O Senhor está comigo, eu não vou temer. O que Deus está nos ensinando? Que a gente precisa buscar a instrução, a gente precisa buscar isso. Ele vai continuar falando isso no texto. Porque a sabedoria, o saber fazer é mais precioso do que tudo. Nada se compara ao saber fazer. Nada se compara ao saber. Para começar, quem você é? Qual é a sua verdadeira identidade? Que você foi desenhado por Deus, que você foi sonhado pelo próprio Criador de todas as coisas. Nada se compara. Saber que você foi feito para ser imagem e semelhança dele, que você foi feito para governar, nada se compara, que você nasceu para frutificar, que você nasceu para multiplicar, nada se compara a saber que ele está com você, nada se compara a caminhar com ele, nada se compara a saber que Jesus ele veio cumprir um propósito que é nos conectar, nos reconectar com o nosso Pai. Nada se compara que a gente saiba o saber que Deus ele nos escolheu para adoção, para nos adotar. Deus nos adotou. Deus escolheu você para te adotar, para te chamar de filho, de filha amada. Nada se compara a saber que Jesus ele se entregou na cruz para te dar vida em abundância. Nada se compara a conhecer esse amor que te liberta, esse amor que foi até a morte, foi uma obediência até a morte, esse amor que obedece, esse amor que confia, nada se compara. Conhecer esse amor que obedece e confia, nada se compara essa prática de amar confiando e obedecendo. Nada se compara poder ter alguém em quem confiar, alguém que tem todo o poder de todas as coisas, que criou todas as coisas, que criou você, que desenhou você, que escreveu a sua história num livro e designou você nesse tempo para viver um propósito. Nada se compara que essa pessoa está com você. Nada se compara que essa pessoa, esse criador de todas as coisas, ele te ama e ele tem planos maravilhosos para você e através de você. Vamos continuar nossa leitura então, vamos lá. A sabedoria é mais preciosa do que rubi. Nada que você possa desejar se compara à sabedoria. Eu, a sabedoria, moro com a prudência. Eu tenho conhecimento que vem do bom senso.
Então, qual que é o bom senso? Qual que é o bom sensor? É a gente compreender o que significa temer o Senhor. Vamos lá? Vamos lá. Ter bom sensor é a gente ser como o Senhor, que odeia o mau caminho, o caminho perverso, o comportamento perverso. O Senhor odeia o orgulho, o Senhor odeia a arrogância. Então, olha só, a sabedoria, o saber fazer, mora junto com a prudência, que é aquela qualidade que a gente falou que prevê. E porque prevê nos livra da armadilha. A sabedoria tem o conhecimento. E qual é esse conhecimento? Esse conhecimento vem de um bom sensor. E qual é esse bom sensor? Odiar o orgulho, odiar a arrogância, odiar esse desprezo pelo Senhor. Odeie esse desprezo pelo Senhor. Odeie isso e, ao contrário, ame o contrário disso. Ame a humildade de buscar o Senhor. Ame a humildade de buscar a sabedoria. Ame a humildade de aprender com o Senhor, de buscar o conhecimento dEle, de ser orientado por Ele. Ó, continuando a leitura então. Eu, a sabedoria, moro com a prudência, eu tenho conhecimento que vem do bom sensor. E qual que é esse bom sensor então? É odiar o mal, é odiar o orgulho e a arrogância, é odiar o mau comportamento, é odiar o falar perverso. Meu é o conselho sensato, ou seja, da sabedoria. De Deus é o conselho sensato. A mim pertence entendimento e a mim pertence poder. Então, por meu intermédio, os reis governam. Então, através do intermédio, do entendimento e do poder de Deus, que vem do bom sensor, que vem de odiar o mal, odiar o orgulho, odiar a arrogância, ser humilde, buscar o Senhor, adquirir essa pré-visão, se livrar das armadilhas, ter o bom sensor, né? Por esse intermédio, então, os nobres vão governar, as autoridades vão exercer justiça, os reis vão governar. Aqui o texto continua dizendo que Deus, Ele ama quem ama Ele. A sabedoria ama quem ama a sabedoria. Quem me procura, me encontra. E quem procura a sabedoria, quem ama a sabedoria, encontra uma consequência. Então vamos lá, vamos começar pelo começo. O começo eu vou buscar o Senhor, eu não vou desprezar Ele, eu vou ser humilde, eu não vou ser arrogante, eu não vou ser orgulhoso. Eu vou entender que eu sou inexperiente. Eu vou entender se eu tenho as minhas tolices, né, exalto os meus pensamentos, eu coloco o meu entendimento acima do confiar em Deus. Eu vou entender se eu estou ou não guardando meu coração para o Senhor, se eu estou ou não guardando a minha boca para o Senhor, se eu estou ou não sendo humilde. Eu vou entender tudo isso e eu vou persistir nisso, eu vou caminhar nisso, eu vou caminhar com Jesus, eu vou ter total entendimento que a sabedoria vale mais do que tudo, que andar com o Senhor vale mais que tudo, que conhecer o Senhor vale mais que tudo, que ser amada por Ele vale mais que tudo, que a presença dEle vale mais que tudo, que a orientação dEle vale mais que tudo, que a luz dEle vale mais que tudo, que saber fazer com Ele, porque é Ele quem sabe fazer, vale mais do que tudo. Vale mais do que receber ouro, vale mais do que receber rubi, vale mais do que receber diamantes, pratas, tudo que nesse mundo parece muito precioso. Vale mais Ele, a presença dEle, o Espírito Santo te guiando, o Espírito Santo te ensinando como fazer. Porque tudo vai passar, mas a palavra dEle não vai passar. Se você souber fazer, ainda que você perca tudo, você vai fazer de novo. Você nunca vai perder o Santo Espírito. Se você andar com Ele, se você se relacionar com Ele, você vai ser orientado por Ele, você vai ser amado por Ele, você vai receber o favor, você vai receber a graça, você vai receber a libertação do mal, a libertação do engano, a libertação da mentira, a libertação dos maus caminhos, você vai ter o bom sensor, você vai ter o discernimento. Então, olha só, gente, que precioso. Ele fala, olha,
Se você permanecer nisso, se você avançar nisso, se você não desprezar isso, continuar avançando comigo, você vai chegar num lugar onde o poder de Deus o poder que Deus exerce em você e no seu coração vai te colocar em lugares altos de governo, de governar em todas as áreas da sua vida, em todas as esferas da sua vida. Num lugar onde você vai receber recompensa. Lembra que nós falamos sobre isso no último vídeo? A palavra do Senhor, ela é íntegra. Se você faz X coisa, você recebe X coisa. E Ele também te ensina, se você continuar plantando X coisa, você vai continuar recebendo X coisa. Você vai continuar dando frutos de X coisa. E se for uma semente ruim, vai dar um fruto ruim. Entende? Mas se você começar a plantar a humildade perante o Senhor, a busca pelo Senhor, o amor pelo Senhor, você vai receber o favor dele, você vai receber o amor dele. E, olha que fala a palavra. Existe uma consequência. Junto com encontrar o Senhor, encontrar a sabedoria, que te ama porque você ama Ele, você vai encontrar riqueza, você vai encontrar honra, você vai encontrar prosperidade, justiça duradoura. Então, o que significa, galera? Que junto com caminhar com Deus, existe um crescimento natural, uma prosperidade natural, que a única pessoa que pode impedir é você mesmo, quando você resiste a esse crescimento, quando você resiste ao conhecimento, quando você resiste a colocar em prática o conhecimento que você recebe. Junto com andar com Deus está a riqueza, está a honra. Ele te honra, Ele te honra, Ele te coloca em lugares altos. Com Ele, para o propósito dEle, para a glória dEle. Para que você sirva pessoas. Para que você ame pessoas como Ele te ama. Então, se Ele te libertou, você vai libertar pessoas. Se Ele te capacitou, você vai capacitar pessoas. Se Ele te ensinou, você vai ensinar pessoas. O que Ele te ensinou, você vai ensinar para as pessoas. Você vai amar como você é amado. Esse é o plano. Amar os outros como Deus chama. Aquilo que Deus te dá, aquilo que Deus faz para você. O favor, a graça, o ensino, a capacitação, a libertação. Você vai transbordar isso na vida das pessoas. Então, ele fala, olha, comigo está a justiça duradoura. Não é uma justiça que vai acontecer uma vez, pontual. Não, é uma justiça eterna. Ele é a justiça, Ele é justo, Ele está contigo, Ele não gosta de pesos alterados. Ele é reto, Ele é justo. Então, há consequências para as suas plantações, para as suas semeaduras, para as sementes que você planta, para as sementes que você permite que cresçam, que se desenvolvam, que frutifiquem. Há consequências. E ele fala qual que é o final, ele fala qual que é a consequência. E ele está falando que é vida em abundância. Ele está falando que é nada faltando, nada fora do lugar, é plenitude. É a alegria, é a presença dele, é a paz, independente do lugar onde você esteja. Se você estiver saindo da sua zona de conforto, você estiver encontrando desafios, se você estiver encontrando obstáculos, você vai estar com ele. Vamos continuar nossa leitura então, tá? Provérbios 8, agora a gente vai ler o versículo 19. Meu fruto é melhor do que ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Eu ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, e eu concedo riqueza aos que me amam. Eu encho os que me amam de tesouros. E esses tesouros, eles são maiores do que esses tesouros que a gente conhece aqui no mundo. Isso é muito importante da gente compreender. A presença do Senhor, a orientação dele, a instrução dele é mais poderosa do que tudo. E é isso que Deus está deixando muito claro aqui. Opa!
muito claro aqui hoje, beleza? Vamos continuar. O Senhor me criou como o princípio do seu caminho. Antes das suas obras mais antigas, eu fui formado desde a eternidade, desde o princípio, antes da terra existir. Eu nasci quando não havia abismos, quando não existiam fontes de águas, antes de serem estabelecidos os montes, de existirem colinas, eu nasci. A sabedoria, Jesus. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu o céu, eu estava lá. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado. Eu era o seu arquiteto, dia e noite eu era o seu prazer. Eu me alegrava continuamente na presença do Senhor. Eu me alegrava com o mundo que Ele criou. E a humanidade me dava alegria. Ô pessoal, essa parte é bonita porque Deus, ele fala que Jesus, a sabedoria, era o seu arquiteto. E o arquiteto é aquele que organiza os espaços internos. É aquele que idealiza, que constrói, que elabora os desenhos, projeta. Sabe, a estética, a funcionalidade, é o tamanho. Quando Deus estava criando você, quando Deus estava criando a sua história, Jesus estava lá, sabe, inspirando o Senhor. Ele estava lá se deleitando no Senhor, se alegrando com o Senhor, se alegrando com a humanidade. Sabe, a humanidade dava prazer, o mundo dava prazer para o Senhor, para Jesus. A sabedoria dava prazer, sabe? Então existe um desenho muito perfeito, onde a gente se alegra com o Senhor, onde a gente passa tempo com o Senhor, onde a gente é o prazer do Senhor, a nossa vida é o prazer do Senhor. O Senhor tem prazer na nossa vida, o Senhor tem prazer em nos orientar, o Senhor tem prazer em nos instruir, tem prazer em nos ensinar, tem prazer em nos libertar, tem prazer em nos amar. Deus, ele continua falando assim: me ouçam agora, meus filhos. Então, filhos, você que tem convicção no seu espírito que você é filho, que Deus te chamou, Deus te designou, Deus te desenhou para ser filho amado, que Deus te adotou. Você que recebeu o Espírito Santo, você que recebeu o perdão, a libertação, a justificação de Jesus, você que aceitou Jesus, você que aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador, e você que está vivendo um processo de adoção, onde você é chamado de filho de Deus, onde você está passando por um processo de capacitação para ser como um filho de Deus, como o protótipo do filho de Deus, que serve ao Senhor, que obedece ao Senhor, que confia no Senhor. Escuta. São felizes os que guardam os meus caminhos. São felizes os que guardam a minha instrução. Quem escuta a minha instrução vai ser sábio. Então não despreze a minha instrução. Não despreze. Como é feliz aquele que me ouve, que vigia diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa, pois aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Então olha que forte para a gente finalizar esse final de Provérbios 8. Você me ama, você ama a vida. Você ama o Senhor, você ama a vida. Você busca o Senhor, você ama a vida. Você ama viver em abundância. Você ama a luz. Você ama ama viver realmente vivo e com vida em abundância. Mas se você se afasta do Senhor, se você despreza o Senhor, se você não ouve o Senhor, se você não busca o Senhor, você agride a si mesmo. Você faz mal a si mesmo, você odeia a si mesmo e você ama a morte. Você ama aquilo que rouba a vida, aquilo que rouba a sua paz, aquilo que
rouba aquilo de mais precioso que o Senhor tem para você. Então a verdade é que Provérbios 8 é uma exortação, né? A disciplina da gente buscar o Senhor com zelo, se relacionar com zelo, se relacionar diligentemente, buscar diligentemente por amor, por alegria, com alegria, por prazer, não por obrigação nem por medo, não por conhecer uma consequência ruim, mas sim por nem por conhecer uma consequência boa, mas sim por verdade de se relacionar, não por interesse da consequência positiva e nem por medo da consequência negativa, mas sim por verdade. O que é isso, verdade? É porque é verdade que eu amo a presença do Senhor, é verdade que eu amo buscar o Senhor, eu amo estar com Ele, eu amo ouvir Ele, eu amo ser disciplinada por Ele, por verdade. Por sentir, perceber que é bom estar com Ele. É bom ser direcionado, ser disciplinado, ser orientado, ser instruído. É bom crescer, é bom mudar, é bom sair da zona de conforto. É bom passar de fase, é bom o desafio. É bom caminhar com Ele. É agradável, é pleno, é perfeito. É bom demais estar com Jesus, estar com o Espírito Santo, estar com o nosso Pai. Então, pessoal, dito isto, vamos finalizar o nosso vídeo. Tenho certeza que essas palavras são de vida, são de luz, são de bênção para a sua vida. Então, compartilha esse vídeo com seus amigos, com pessoas que precisam, merecem, podem ser abençoadas por você. Seja um instrumento que transborda, um instrumento de vida, um instrumento de luz através da sua boca ou através desse vídeo, tá bem? Deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E clica no sino para você receber a notificação de todos os vídeos que vão sair agora em 2024. E não se esqueça, também comenta aqui o que você quer ver no nosso canal agora em 2024. Também comenta aqui o que você aprendeu de mais precioso no vídeo de hoje. É isso, um beijo no seu coração, até o próximo vídeo e tchau!